Boa noite a todos, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso estudo do livro O Nosso Lar. Eu sou a Jaqueline Leite e comigo aqui eu tenho o Centro de Estudos da Doutrina Espírita Casimiro Cunha. Hoje nós iremos iniciar a leitura do capítulo número 30, intitulado A Herança, não é a herança, Herança e Eutanásia. Antes de nós iniciarmos, nós vamos fazer uma breve prece de abertura, como nós normalmente fazemos. Eu vou pedir a todos vocês que fechem os seus olhos, que se ponham em uma posição confortável, se vocês puderem, que respirem fundo, deixando o ar entrar, preenchendo o pulmão, expirando o ar com calma. Faça esse exercício por 5 vezes, mentalizando coisas positivas, deixando o dia ocupado para trás, tentando entrar em harmonia com nossos espíritos amigos que nos acompanham, pedindo a Deus, nosso Pai, para nos abençoar, para abrir nosso campo de entendimento enquanto fizermos o estudo, para que possamos tirar proveito, utilizando no nosso dia a dia, harmonizando o nosso lar, aos nossos familiares, pedindo a Deus que se compadeça de nós, pois somos falhos, somos pecadores, mas estamos aqui tentando aprender, construindo passos para o nosso desenvolvimento. Que o estudo de hoje possa adicionar a nossa vida bênçãos e que possamos passar à frente aqueles que mais necessitam. Que assim seja. Eu hoje vou ler para vocês. Vão ter que se dar comigo, gente. A gente vai ter que se virar hoje comigo mesmo. Então, do livro Nosso Lar, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito de André Luiz, o capítulo 30, Herança e Eutanásia. Ainda não voltara a mim da profunda surpresa, quando Salúcio se aproximou, informando a Narcisa: nossa irmã Paulina deseja ver o pai enfermo no pavilhão 5? Antes de atender, julguei razoável consultá-la, porque o doente continua em crise muito aguda. Mostrando os gestos de bondade que lhe eram característicos, Narcisa acentuou: mande entrar sem demora. Ela tem permissão da ministra, visto estar consagrando o tempo disponível em tarefa de reconciliação dos familiares. Enquanto o mensageiro se despedia, apressado, a enfermeira bondosa acrescentava, dirigindo-se a mim: você verá que filha dedicada.
Não decorreram 1 minuto e Paulina estava diante de nós, esbelta e linda. Trajava uma túnica muito leve, tecida de seda luminosa. Angelical beleza caracterizava-lhe os traços visionômicos, mas os olhos denunciavam extrema preocupação. Narcisa apresentou-a delicadamente e, sentindo talvez que poderia confiar na minha presença, perguntou algo inquieta. E papai, minha amiga? Um pouco melhor, esclareceu a enfermeira. No entanto, ainda acusa desequilíbrios fortes. É lamentável, retrucou a jovem. Nem sempre, nem os outros cedem do estado mental a que se recolheram. Sempre o mesmo ódio e a mesma displicência. Narcisa nos convidou a acompanhá-la. Em minutos após, tinha diante de mim um velho de fisionomia desagradável. Olhar duro, cabeleira desgrenhada, rugas profundas, lábios retraídos. Inspirava mais piedade que simpatia. Procurei conduto, vencer as vibrações inferiores que me dominaram, a fim de observar acima do sofredor o irmão espiritual. Desapareceu a impressão de repugnância, aclarando-se-me os raciocínios. Apliquei a lição a mim mesmo. Como teria chegado por minha vez ao Ministério do Auxílio? Deveria ser horrível meu semblante de desesperado. Quando examinamos a desventura de alguém, lembrando as próprias deficiências, há sempre asilo para o amor fraterno no coração. O velho enfermo não teve uma palavra de ternura para a filha que o saudou carinhosa. Através do olhar que evidenciava aspereza e revolta, semelhava-se a uma fera humana enjaulada. Papai, o senhor sente-se melhor? Perguntou com um extremo carinho filial. Ai, ai, gritou o doente em voz estentórica. Não posso esquecer o infame, não posso descansar o pensamento. Ainda o vejo ao meu lado ministrando-me o veneno mortal. Não diga isso, papai, pediu a moça delicadamente. Lembre-se de que Alberto entrou em nossa casa com um filho, enviado por Deus. Meu filho? Gritou o infeliz. Nunca, nunca. É criminoso sem perdão, filho do inferno. Paulina falava agora com os olhos rasos d'água. Ouçamos, papai, a lição de Jesus, que recomenda nos amemos uns aos outros. Atravessamos experiências consanguíneas na Terra para adquirir o verdadeiro amor espiritual. Aliás, é indispensável reconhecer que só existe um Pai realmente eterno, que é Deus. Mas o Senhor da vida nos permite a paternidade ou a maternidade no mundo, a fim de aprendermos a fraternidade sem mácula. Nos lares terrestres são cadinhos de purificação dos sentimentos ou templos de união sublime, a caminho da solidariedade universal. Muito lutamos e padecemos até adquirir o verdadeiro título de irmão. Somos todos uma só família, na criação sobre a bênção providencial de um Pai único. Ouvindo-lhe a voz muito meiga, o doente se pôs a chorar convulsivamente. Perdoe Edelberto, papai. Procure sentir nele não um filho leviano, mas o irmão necessitado de esclarecimento. Estive em nossa casa ainda hoje, lá observando extremas perturbações. Daqui desse leito, o Senhor envolve todos os nossos influídos de amargura e incompreensão, e eles lhe fazem o mesmo por idêntico modo. O pensamento, em vibrações sutis, alcança o alvo por mais distante que esteja. A permuta de ódio e desentendimento causa ruína e sofrimento nas almas. Mamãe recolheu-se faz alguns dias ao hospício, ralada de angústia. Amália e Cacilda entraram em luta judicial com Adelberto e Agenor, em virtude dos grandes patrimônios materiais que o Senhor juntou nas esferas da carne. Um quadro terrível, cujas sombras poderiam diminuir se sua mente vigorosa não estivesse mergulhada em propósitos de vingança. Aqui vemos-lo em estado grave, na terra, mamãe louca e os filhos perturbados, odiando-se entre si.
Em meio de tantas mentes desequilibradas, uma fortuna de 1.500.000 cruzeiros. Que vale isso? E que vale isso? Se não há um átomo de felicidade para ninguém? Mas eu leguei enorme patrimônio à família, atalhou o infeliz rancorosamente, desejando o bem-estar de todos. Paulina não deixou terminar, retomando a palavra. Nem sempre sabemos interpretar o que seja benefício no capítulo da riqueza transitória. Se o homem assegurasse o futuro dos nossos, garantindo-lhes a tranquilidade moral e o trabalho honesto, seu esforço seria de valiosa previdência. Mas, às vezes, papai, costumamos amealhar o dinheiro por espírito de vaidade e ambição, querendo viver acima dos outros. Não nos lembramos disso, senão nas expressões externas da vida. São raros os que se preocupam em ajuntar conhecimentos nobres, qualidades de tolerância, luzes de humildade, bênçãos de compreensão. Impomos a outrem os nossos caprichos, afastando-nos dos serviços do Pai, esquecendo-nos a lapidação do nosso espírito. Ninguém nasce no planeta simplesmente para acumular moedas nos cofres ou valores nos bancos. É natural que a vida humana peça o concurso da previdência e é justo que não prescinda da contribuição de mordomos fiéis, que saibam administrar com sabedoria, mas ninguém será mordomo do Pai com avareza e propósitos de dominação. Tal gênero de vida arruinou nossa casa. Debalde, noutro tempo, busquei levar socorro espiritual ao ambiente doméstico. Enquanto o senhor e a mamãe se sacrificavam por aumentar haveres, Amália e Cacilda esqueceram o serviço útil, como preguiçosas da banalidade social, encontraram ociosos que as desposaram, visando as vantagens financeiras. Agenor repudiou o estudo sério, entregando-se às más companhias. Edelberto conquistou o título de médico, aliando-se por completo da medicina e exercendo-a tão somente de longe em longe à maneira do trabalhador que visita o serviço por curiosidade. Todos arruinaram belas possibilidades espirituais, distraídos pelo dinheiro fácil e apegados à ideia de herança. O enfermo tomou uma expressão de pavor e acrescentou: maldito Edelberto, filho criminoso e ingrato, matou-me sem piedade, quando ainda necessitava regularizar as minhas disposições testamentárias? Malvado, malvado. Cale-se, papai. Tenha compaixão de seu filho, perdoe e esqueça. O velho, porém, continuou a praguejar em voz alta. A jovem preparava-se para discutir, mas Narcísia endereçou-lhe significativo olhar, chamando Salluste para socorrer o doente em crise. Calou-se Paulina, acariciando a fronte paterna e contendo a custo as lágrimas. Daí a instantes retirava-me em companhia de ambas sob forte impressão. As duas amigas trocaram confidências ainda por alguns minutos, despedindo-se Paulina a evidenciar muita generosidade nas frases gentis, mas muita tristeza no olhar afogado em justa preocupação. Voltando à intimidade, Narcisa disse bondosa: os casos de herança, em regra, são extremamente complicados. Com raras exceções, acarretam enorme peso a legadores e legatários. Neste caso, porém, vemos não só isso, mas também a eutanásia. A ambição do dinheiro criou em toda a família de Paulina esquisitices e desavenças. Pais avarentos possuem filhos esbanjadores. Fui à casa de nossa amiga quando o irmão, o Edelberto, médico de aparência distinta, empregou no genitor quase moribundo a chamada morte suave. Esforçamo-nos por o evitar, mas foi tudo em vão. O pobre rapaz desejava, de fato, apressar o desenlace por questões de ordem financeira. E aí temos agora a imprevidência e o resultado do ódio e a moléstia.
E com um expressivo gesto, Narcisa rematou: Deus criou seres e céus, mas nós costumamos transformar-nos em espíritos diabólicos, criando nossos infernos individuais. Pois bem, que situação. Então, nós vimos aí a questão de um irmão que, enquanto encarnado, foi muito bem-sucedido, ajuntou grandes riquezas na Terra, mas, como consequência disso, teve filhos que ficaram preguiçosos, pois se o pai é rico, não precisa trabalhar, não é? E depois criou essa ambição entre os irmãos e os genros ali, por causa da herança que esse irmão deixaria. E antes que ele pudesse ter o desenlace da vida naturalmente, eles aplicaram aí a eutanásia. E o nosso estudo de hoje, nós iremos explorar um pouquinho com relação a esse assunto, baseados na visão espírita. Veremos, então, o que o Espiritismo nos ensina com relação ao ato da eutanásia. E não só. Então, vamos lá começar. O capítulo 30, não é? Eu coloquei aqui o que eu posso chamar de um docinho, que é uma citação psicografada por Chico e ditada por André Luiz. O sofrimento é reparação ou ensino renovador? Porque todos nós sentimos e nos deparamos com o sofrimento de formas diferentes, não é? E às vezes nós não entendemos o porquê de tanto sofrimento. Mas sempre há um motivo, que nem sempre nos cabe entender o porquê. Então, nós iremos ver um pouquinho sobre a eutanásia. E a eutanásia é o ato intencional de proporcionar a alguém uma morte indolor para aliviar o sofrimento causado por uma doença incurável ou dolorosa. Na eutanásia, quem administra o meio pela qual se dá a morte é o próprio médico, sendo geralmente uma dose letal de um fármaco, enquanto no suicídio medicamente assistido é o próprio paciente quem se auto-administra o fármaco. São duas coisas diferentes, muito parecidas, que às vezes causa confusão, ok? O suicídio assistido e a eutanásia. Tanto a eutanásia voluntária como o suicídio medicamente assistido são legais na Holanda, na Bélgica, Luxemburgo, Colômbia e Espanha. O suicídio assistido é ainda legal na Suíça, na Alemanha, no Canadá, na África do Sul e em 5 estados dos Estados Unidos. Geralmente são atos oferecidos para pacientes que estão em morte terminal, né? Estão ali com a doença terminal, desculpa. E já se sabe que o desenlace daquela doença será a morte, então é oferecido quando o paciente está sofrendo muito. E às vezes até pedido pelo próprio paciente, né? Às vezes muitos pacientes pedem para terminar, não aguenta ali o sofrimento, pede para ter o suicídio assistido. Existem hotéis para que eles possam ir ter o suicídio assistido, com boas vistas, é tudo assim, tudo muito preparado. No entanto, Allan Kardec nos traz, na questão 953, ele pergunta aos espíritos: quando uma pessoa vê diante de si um fim inevitável e horrível, será culpada se abreviar de alguns instantes os seus sofrimentos, apressando voluntariamente sua morte? É sempre culpado, a resposta do Espírito de Verdade, é sempre culpado aquele que não aguarda o termo que Deus lhe marcou para a existência. E quem poderá estar certo de que, malgrado as aparências, esse termo tenha chegado? De que um socorro inesperado não venha no último momento?
Então, o que o Espírito da Verdade quis dizer aí? Quem é você para saber a hora certa do seu desencarne? Quem te garante que naquele último momento você não receberá uma bênção de ser a dor aliviada ou de ser curado pela doença que você tem, não é? E aqui tem, no item A, concebe-se que nas circunstâncias ordinárias o suicídio seja condenável. Mas estamos figurando o caso em que a morte é inevitável, em que a vida só é encurtada de alguns instantes. Ou seja, eu estou para morrer, talvez eu morra daqui 6 horas, por que não terminar com esse sofrimento de uma vez? E o Espírito de Verdade responde: é sempre uma falta de resignação e de submissão à vontade do Criador. Então, é uma forma de desobediência. No item B, quais, nesse caso, as consequências de tal ato? Uma expiação proporcionada, como sempre, à gravidade da falta de acordo com as circunstâncias. Então, mesmo que nós vimos anteriormente o que significava a eutanásia e o suicídio assistido, nós temos no Livro dos Espíritos, pelo Espírito de Verdade, que não é aceitável, não é? E a eutanásia é visto por muitos como uma maneira de alívio ao sofrimento, né, para alguém antes de morrer. Mas se nós que somos espíritas sabemos que nós estamos no mundo de provas e expiações para depurar os nossos erros e resgatarmos uma evolução necessária para o nosso espírito. E nós precisamos sempre nos lembrar que o corpo é uma veste, não é? Apenas uma roupa que irá se desgastar até acabar um dia. Mas o nosso espírito não é? Esse permanece eternamente. E diante da dor e da aflição, né, se nós buscarmos uma válvula de escape, o encontro com a mesma dor vai ser necessária mais adiante, porque para toda ação, uma reação. E também nós vimos aí também nesse contexto a questão do suicídio assistido, e lá no Livro dos Espíritos, na questão 743, Kardec pergunta aos espíritos: o homicídio é um crime aos olhos de Deus? E o Espírito da Verdade responde: sim, um grande crime, porque aquele que tira a vida do seu semelhante corta uma vida de expiação ou de missão, e aí está o mal. Não é a lei de Deus que vai nos julgar, meus irmãos, porque nós estamos abreviando o que nós viemos aqui fazer, não é? O que vai nos julgar é a nossa consciência, para tal a causa e o efeito. Então, interromper a dor de alguém, acelerando esse desencarne de alguém, não está nos desígnios de Deus para os homens. Pois, o que nós lemos lá na capa de abertura? Que André Luiz nos disse? Que o sofrimento é reparação ou ensino renovador, não é? Se vocês quiserem depois ler na parte 4, no capítulo 1, das penas e gozos terrestres, o subtítulo Desgostos da Vida, Suicídio, tá bem? Aí vocês vão poder ler sobre a continuação. Alguém continuando, então? Mas aí nós falamos sobre a eutanásia, nós falamos que não é permitido, nós vimos que realmente não está nos desígnios de Deus que nós interrompamos o nosso sofrimento, mais difícil que seja, e fica aí uma resposta, uma pergunta que não quer se calar. Mas e os animais? Eles possuem resgates kármicos? Porque nós sabemos que existe a eutanásia em animais, certo? E então, fica aí a pergunta para nós podermos trabalhar em grupo, que seria a eutanásia uma atitude aceitável para terminar com o sofrimento de um animal? Ok? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma pausa aqui, e eu vou fazer uma pausa na gravação, e nós vamos aqui nos reunir aqui em grupo, e depois nós voltaremos com algumas ideias sobre a questão da eutanásia para animais, tá bem?
Então, nós voltamos aqui dos bastidores dessa conversa super interessante sobre os animais, a vida espiritual dos animais, a eutanásia dos animais. E vamos lá ver o que nós recolhemos das reflexões. Bora, Amada. Bem, então isto foi aqui entre o grupo, né? O primeiro pensamento que muitos de nós temos, não é? Ao pensar na eutanásia nos animais, é que estamos a fazer uma coisa certa. Estamos a auxiliar a aliviar aquela dor, a tirar aquela dor aos nossos animais que são tão queridos, não é? Mas vamos ver outra perspectiva também, que é a de que os animais também são criaturas de Deus, também são seres criados com um corpo físico, com um corpo espiritual, perispiritual, portanto, são como nós. E a experiência que eles têm na carne é uma experiência de evolução, uma experiência de aprendizagem, não é? Eles estão a caminhar, a fazer o seu caminho de evolução espiritual como espíritos que são. Caminhamos como centelhas divinas que somos, habitando o mineral, habitando o vegetal, habitando o animal e mais tarde o hominal, na nossa trajetória de evolução. Esse progresso, em que em cada fase nós temos lições de aprendizagem muito importantes, que ficam em nós. A lição que eu adquiri como mineral está em mim, como vegetal está em mim, como animal está em mim. Hoje, como hominal e espírito na sua essência em evolução, a caminho da perfeição e do reino de Deus, não é? Então, nós ao praticarmos a eutanásia nos animais, não é? Um ser que está aqui encarnado, um espírito encarnado num animal, estamos a tirar a experiência de vida que ele está a ter. Está a sofrer, é um facto. Está doente, sim. Há casos muito complicados, certo. Mas não nos compete a nós terminar a vida. Porque não deixa de ser um corpo habitado, um espírito. Só Deus pode decidir esse momento. Custa muito, sim, tal como custa de um familiar, de um amigo muito querido a nós. Custa ao do animal também, mas nós não temos esse direito de interromper a vida a alguém. Porque esses recursos, não é, o desligamento do perispírito animal do corpo físico tem que acontecer no momento certo e de forma natural, para ser mais fácil e não causar tanto sofrimento ao ser, ao animal, ao ser espiritual, não é? E tenhamos a certeza que há equipas que acompanham a reencarnação dos animais, a sua desencarnação, estão lá, há colónias, como a Jaque disse, que são só de animais, não é? Portanto, é essa a questão, são seres espirituais em evolução, tal como nós. Muito bem, obrigada. Podemos continuar? Boa. Então, ainda do livro dessa noite, no capítulo dessa noite, às vezes, papai, costumamos amealhar o dinheiro por espírito de vaidade e ambição, querendo viver acima dos outros. Não nos lembramos disso senão nas expressões externas da vida. São raros os que se preocupam em ajuntar conhecimentos nobres, qualidades de tolerância, luzes de humildade, bênçãos de compreensão. Impomos a outrem os nossos caprichos, afastando-nos dos serviços do Pai. Esquecemos-nos a lapidação do nosso espírito. Então, nós vimos que a história, né, do pai, da irmã Paulina, um senhor que teve uma vida interrompida pelo próprio filho, pelo ato da eutanásia, e que levou com ele para a reticidade um sentimento de ódio, não é? Que foi pela pessoa que se incumbiu de injetar ali aquela medicação que originou a morte dele.
A Paulina, ela chama a atenção do pai, pedindo para ele perdoar o irmão dela. E ela explica que, enquanto na terra o pai ajuntou todos os tesouros monetários, mas ele não foi capaz de oferecer aos filhos, ou à família, os tesouros para o espírito. E eu trouxe para vocês hoje a história de Bartimeu, que eu tenho certeza que vocês já ouviram, né? A história era, Jesus ele ia saindo de Jericó e uma multidão ia seguindo ele, para onde ele ia. Ali na estrada, a mendigar, estava Bartimeu, né? Que ele era cego de nascença. Vendo a confusão que estava acontecendo, todo mundo falando, todo mundo passando, ele perguntou para alguém, o que está acontecendo? E eles lhe disseram, não é? É Jesus, o Nazareno, vai estar aqui passando. Então, Bartimeu começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele não parava de gritar. Então, todos que iam passando acabaram por repreender ele por causa da gritaria, né? Para parar aquela gritaria, mas ele não parou. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus se apercebeu daquilo e pediu que alguém o levasse Bartimeu até ele. E aquela pessoa que estava ali ajudando ele, a Bartimeu, disse, se anima, Jesus está te chamando. Bartimeu, então, retirou a sua capa. Vejam que para mendigar nas ruas daquela região era necessário autorização, não é? Então, os mendigos, eles usavam essa capa que era que os identificasse como pedintes. Imagine uma vida de uma pessoa com deficiência física naquela época, não é? A locomoção, a falta de trabalho, os estudos, os equipamentos que hoje nós temos, cadeiras de rodas e outras coisas que nós temos que ajudam os deficientes, naquela época não havia. Então, aquela capa era muito valiosa para Bartimeu, porque aquela capa dava para ele o direito de sentar ali e pedir ajuda. E ele tirou a capa e caminhou até Jesus com a ajuda daquela pessoa. E foi até Jesus. Então, Jesus pergunta para Bartimeu, o que queres que eu te faça? E ele responde, mestre, que eu veja. Ele não pediu, não é? Mestre, que eu seja rico, mestre, que eu veja. Então, Jesus toca nos olhos de Bartimeu e diz, vê e vai, que a tua fé te salvou. Ele não disse, eu te salvei, as minhas mãos te salvaram. A tua fé te salvou. Bartimeu, ele foi sim curado, né? E ele voltou a ver, daquele momento em diante, ele abriu os olhos e começou a ver. Porém, ele com toda a sua fé, ele se levantou e retirou a sua capa antes de se dirigir a Jesus. E nós vimos na semana passada que o passe, né, que para ter qualquer efeito era necessário que a pessoa que vai receber, aqui nesse caso, quem recebeu o passe foi o cego de Jericó, que essa pessoa que vai receber o passe, que ela queira aquela cura, não é? E deixa-nos a reflexão de quais são as capas que nós utilizamos, né? E que é necessário que nos dispamos para que nós possamos dar o nosso passo a caminhar até Jesus. Antes de nós irmos até Jesus para pedirmos uma bênção, Jesus me cura. Nós temos que retirar aquelas nossas capas, as capas que são tão difíceis de nos despir, ok? E quem tem olhos de ver, veja. E quem tem ouvidos de ouvir, ouça. E agora eu vou seguir para a última leitura dessa noite, ainda na mesma reflexão, que é dos comentários ao Evangelho segundo Marcos, psicografado por Francisco Cândido Xavier e comentado pelo Espírito de Emmanuel. E ele diz, e ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Está no livro de Marcos, no capítulo 10, versículo 50. Alguém tem algum comentário?
Então vamos lá. Capas, por Emmanuel. O Evangelho de Marcos apresenta interessante notícia sobre a cura de Bartimeu, o cego de Jericó. Para receber a bênção da divina aproximação, lança fora de si a capa, correndo ao encontro do Mestre, alcançando novamente a visão para os olhos apagados e tristes. Não residirá nesse ato precioso símbolo? As pessoas humanas exibem no mundo as capas mais diversas. Existem mantos de reis e de mendigos. Há muitos amigos do crime que dão preferência à capa de santos. Raros os que não colam ao rosto a máscara da própria conveniência. Alega-se que na luta humana permanece repleta de requisições variadas, que é imprescindível atender à movimentação do século. Entretanto, se alguém deseja sinceramente a aproximação de Jesus para a recepção de benefícios duradouros, lance fora de si a capa do mundo transitório e apresente-se ao Senhor, tal qual é, sem a ruinosa preocupação de manter a pretensa instangibilidade dos títulos efêmeros, sejam os da fortuna material ou os da exagerada noção do sofrimento, de sofrimento. A manutenção de falsas aparências diante do Cristo ou de seus mensageiros complica a situação de quem necessita. Nada peças ao Senhor sem exigências ou alegações descabidas. Despe a tua capa mundana e apresenta-te a Ele, sem mais nem menos. A única razão de eu ter trazido esse exemplo do cego de Jericó é porque muitos de nós, às vezes todos nós, por muitas e muitas e muitas encarnações, nós andamos cegos. Mas quando nós começamos para podermos ver, batemos essa bênção de poder rever, voltar a ver, muitas vezes nós esquecemos daquela capa que nós vestimos. Cada um de nós tem uma capa. Porque é muito difícil seguir a Jesus. Se fosse fácil, todos seguiam, todos os dias, não é? A falta de perdão, a pretensão, não é? No caso dessa família, a avareza, não é? As riquezas terrenas, não é? E o que Jesus disse sobre a questão de onde está o teu tesouro, estará o teu coração. Então, essa é a nossa riqueza. Nós devemos começar a perceber quais são as riquezas que nós realmente devemos ajuntar e o que nós temos que nos desfazer quando nós decidimos a seguir a Jesus. No meu caso, eu não vou mentir para vocês, eu não tenho vergonha de admitir, é o cigarro. Eu não fumo cigarro mais, mas eu tenho o vape. E essa é uma coisa que me incomoda tanto, porque não é porque ninguém me diz que é errado, é que eu sinto que é errado. E essa é que tá, é a sua consciência, não é? Que vai trazer à tona qual é a capa que você tem que se desfazer hoje, para que você possa chegar até Jesus, recebendo dele as bênçãos que você tanto anseia. Às vezes são essas capas que nos pesam tanto, que não nos deixam caminhar, não é? Alguém tem alguma coisa a dizer? Algum comentário? Não? Então, assim, nós vamos terminar o estudo de hoje, levando no coração os aprendizados que nos foram oferecidos pela espiritualidade. Na próxima semana, nós teremos o capítulo 31, intitulado Vampiro, não é? E eu gostaria de terminar dizendo que o Senhor traduza meu agradecimento a todos em renovadas bênçãos de alegria e paz. Eu vou passar a palavra a algum irmão que queira fazer a prece de encerramento. Amada Ana. Então vamos elevar o nosso pensamento ao Cristo e a Deus, nosso Pai, agradecendo pelas bênçãos da noite, pelas bênçãos deste estudo e pela bênção do seu amor. Aqui, abrindo o nosso coração
para que o seu amor nos transforme, para que deixemos essas velhas máscaras de lado, o orgulho, o ódio, as constantes disputas. Vamos aqui rogar ao Mestre, nos auxilia a abrir o coração à transformação que Ele nos chama a realizar, para que o bem possa de vez se instalar em nós. Prossigamos firmes, com fé e de boa vontade, para enfrentar e transformar o nosso caminho, antes pedregoso, em que belo jardim de flores. Obrigada, Senhores, pela bênção da vossa paz, que ela possa alcançar todos os corações necessitados desta hora, aliviando todas as dores, elevando o pensamento que abraça e envolve, tranquiliza e serena. Obrigada, Senhor, e que assim seja. Assim seja. Obrigada. Um beijo no coração de todos vocês e até a próxima semana, se assim Deus o permitir.